Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a graça e a paz desse Deus Todo-Poderoso seja sobre todos que aqui se encontram, sobre nossos irmãos e amigos que acompanham essa transmissão, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar, como ele já tem feito desde o início desta celebração, falando poderosamente aos nossos corações. Convido a Igreja do Senhor para que façamos a leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos desse capítulo. Evangelho segundo João, capítulo 2, versos do 1 até o verso 11. Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 1. Vamos ler por aqui. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, vamos refletir hoje sobre uma mensagem intitulada "Um toque que me faz o oposto do que fui." Um toque que me faz o oposto do que fui. Casamento em Caná da Galileia. Isso aqui não é apenas um milagre de Jesus. Esse é o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Aqui inicia toda a saga, toda a odisseia de ações miraculosas, espetaculares, divinas, que o Senhor Jesus praticou sobre a face da terra. Eu não creio que tenha sido um acidente que o ministério de Jesus tenha iniciado num casamento. Isso mostra toda a honra que Deus confere à família, que Deus confere ao casamento. Então, a jornada do Senhor Jesus, em termos de sinais e de prodígios, começa num casamento. O casamento era um acontecimento na sociedade judaica, irmãos. É ainda nos dias de hoje, mas o que nós temos hoje, que nós chamamos de casamento, não chega nem perto do que era nessa época. Estamos falando aqui de uma celebração que durava dias. Havia grande alegria, havia uma felicidade imensa, toda a comunidade era mobilizada nessas festas. E a família de Jesus foi convidada a participar. Provavelmente estamos falando aqui de um casal que tinha relações de amizade profunda, talvez até de parentesco, com a família do Senhor Jesus, e por isso eles estavam presentes nessa cerimônia. E dentro da cultura judaica, a utilização do vinho nessas festas era algo absolutamente corriqueiro, absolutamente comum.
O problema é que no meio da festa acontece algo inesperado. Inesperado porque havia uma pessoa que normalmente era responsabilizada para ser aquele que organizava as festas de casamento, e essa pessoa não podia jamais deixar o vinho faltar. Então era um erro gravíssimo, era uma falha imperdoável, era assim, um acidente de percurso incompreensível que dentro de uma festa de casamento, no decorrer do processo, no decorrer da cerimônia, acabasse o vinho. Mas foi o que aconteceu, o vinho acabou. E quem comunicou isso para Jesus foi a sua mãe, Maria. Então o Senhor Jesus ordenou que lhe trouxessem algumas talhas, alguns potes, como diz essa tradução, onde haviam água. Também era comum que as pessoas estocassem água dentro dos seus lares, por motivos muito óbvios. Estamos falando aqui do primeiro século, nós não temos aqui água encanada, reservatórios de água, então as pessoas obviamente estocavam água. Porém, havia uma finalidade maior para que as pessoas estocassem água em casa. As águas, elas tinham finalidade de purificação. Se utilizava a água em rituais de purificação, rituais religiosos. Os judeus sempre tinham a água sempre foi um símbolo de pureza para a vida dos judeus. Então eles tinham lá talhas de água, potes grandes de água, para que assim eles pudessem suprir qualquer necessidade que surgisse. O surpreendente é que depois que Jesus tem contato com essa água que ali havia estocada, ele pede que se entregue isso para aquele que estava liderando o cerimonial, algumas traduções chamam de mestre-sala, e essa pessoa constatou que não tinha mais água, agora tinha vinho. A grande manifestação do poder de Deus que se deu aqui foi a transformação do que antes era água para agora o que é vinho. Você já parou para pensar nisso? Deus transforma a água em vinho. Deus é especialista em transformação. E um toque do Senhor Jesus faz com que uma coisa que era de um jeito se torne outra coisa. Onde o Senhor Jesus entra em cena, a passagem do ontem para o amanhã é rápida. A transformação, ela é real. Digo até que é impossível que ela não ocorra. Um dos sinais e evidências mais inquestionáveis de que Jesus andou por algum lugar é que as coisas mudam. É que as coisas não são mais como elas eram. Elas podem ter sido água até aqui, mas a partir de agora elas vão ser vinho. Isso aconteceu com muitos personagens que de alguma forma tiveram um encontro com Jesus. A gente pode aqui pensar e lembrar de alguns deles. Zaqueu, por exemplo, publicamente conhecido como um homem corrupto, um homem que enriqueceu às custas da sua função como publicano, como funcionário do Império Romano, extorquindo seus próprios irmãos para enriquecer os cofres do Império opressor e lucrando com isso, ficando rico com isso. Era um homem odiado pelos seus irmãos, odiado pelos seus patrícios, pela sua própria comunidade. Era considerado um arquitraidor dos judeus. Portanto, ninguém respeitava um homem como Zaqueu. E ele próprio confessa que ele precisava restituir as pessoas que ele fraudou. Mas o momento em que Zaqueu admite isso e decide fazer isso é imediatamente o momento após a visitação do Senhor Jesus sobre a sua vida. Porque antes ele era água, mas agora ele é vinho. Antes ele era de fato um homem corrupto. Antes ele era de fato um homem apegado, atrelado, escravizado pelos bens materiais, pelas ambições desse mundo, pelas coisas dessa vida. Mas depois que Jesus passou por lá, algo mudou, e mudou de maneira tão radical na vida de Zaqueu, que Jesus nem sequer precisou determinar a ele que ele fizesse tal coisa. Foi algo completamente natural, que brotou do seu interior, a decisão: eu, a partir de agora, serei um homem completamente diferente do que eu era, porque Jesus passou por aqui. Um toque aconteceu na minha vida de uma tal forma que agora eu me tornei o oposto do que eu fui. Eu era água, agora eu sou vinho. Esse é o Senhor Jesus. Desde o primeiro século, meus irmãos, tem sido assim. A passagem que nós acabamos de ler, de João 2, de 1 a 11, ela nos mostra um milagre tão extraordinário
que, apesar de nós não atentarmos para o fato, o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério com esse milagre, porque esse é de fato o maior de todos os milagres que existem na face da terra. Se você pensar que aquilo pelo qual nós oramos há pouco aqui, pela cura do pai da nossa querida irmã, é algo extraordinário, sim, é. Se você pensar que, se de repente a restituição da vista a um cego, como Jesus fez com Bartimeu, é alguma coisa extraordinária, sim, realmente isso é. Ou aquele paralítico que não conseguia chegar até o tanque, ou aquele homem que tinha a sua mão ressequida, ou aquele outro paralítico que desceram pelo teto da casa, ou mesmo Lázaro com 4 dias de morto, e que tudo isso é algo assombroso, extraordinário, espetacular, inimaginável, eu digo, sim, é, mas nada disso se compara a esse milagre aqui. Não tem nenhum milagre maior, mais importante, do que a transformação da água em vinho. Porque isso aqui é, meus irmãos, uma metáfora que de maneira muito cabal, muito perfeita, métrica, ela ressalta a nossa própria natureza, a natureza anterior a Cristo e a natureza posterior ao Senhor. O que eu me torno quando Ele me toca e o que eu era enquanto Ele ainda não me tocava. Se não, vejamos, nos versos de 2 a 6, nós temos aí todo o relato do processo em que se configura a presença da água. A água, meus irmãos, nós todos sabemos, ela é uma substância vital. Hoje mesmo eu conversava com meus alunos aqui na EBD sobre a importância da água e que nenhum ser humano consegue sobreviver sem água. A gente pode até ficar um período razoavelmente sem comida, agora sem água é outra história. A água, ela é imprescindível, ela é fundamental para a sobrevivência humana. De sorte que até o nosso próprio corpo, ele é muito mais constituído de água do que de qualquer outra coisa. E quando a gente perde água, quando a gente entra dentro desse processo de desidratação, isso irremediavelmente nos conduz para uma enfermidade, e se não tomarmos uma medida, se não houver uma intercorrência que possa de alguma maneira bloquear o avanço desse processo, pode nos levar até a morte. Você precisa de água. Alguns especialistas dizem que, a depender do seu porte físico, do seu peso, da sua altura, há uma certa medida de água que você precisa ingerir todos os dias. Um ser humano adulto, por exemplo, em torno de 2 litros de água, 2,5 litros. Você precisa disso. Se você não consumir água, isso vai ter repercussões negativas na sua saúde como um todo. Todo o seu processo metabólico fica comprometido. Todo o ordenamento biológico do seu ser entra em colapso se faltar água. Portanto, é inegável que água é imprescindível. Só que água é tão imprescindível quanto existir. Todos nós queremos existir, todos nós existimos, todos nós somos personagens de uma história, todos nós estamos aqui por alguma razão e para alguma coisa. Entretanto, irmãos, existe uma diferença muito grande entre você existir e entre você viver. Algumas pessoas existem, mas não vivem. E a água, por mais que ela seja tão necessária, e por mais que nós não vivamos sem ela, cá entre nós, há uma certa diferença entre você beber água e você beber algum outro tipo de líquido que você considera saboroso, prazeroso e mais conveniente para determinadas ocasiões, como um belo almoço ou, de repente, uma festa. Então, a água, no que pesa o fato dela ter o seu valor e a sua importância como a própria existência, a própria ciência diz que ela é uma substância sem sabor. Aliás, a gente costuma dizer que a água está gostosa, mas essa frase, ela é, até do ponto de vista semântico, ela é totalmente inconveniente, porque uma coisa sem sabor não pode estar gostoso. Na realidade, a gente diz que a água está gostosa quando a gente não está sentindo um gosto desagradável nela, que é uma demonstração de que ela não está pura, é uma demonstração de que ela não é potável, de que ela não está preparada para o nosso consumo. A água não pode ter sabor, irmãos. A sua principal qualificação, dentre outras, é essa. Ela é insípida, ela não tem sabor. Ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro,
são as suas propriedades, do ponto de vista da percepção dos sentidos humanos. Então, preciso de água, mas eu não posso dizer que beber água é uma coisa prazerosa. Atenção, irmãos, comemoraremos nos dias 26 e 27 de abril, 25 anos de aniversário dessa igreja, e venham preparados, que no final vai ter muita água para beber. Por favor, quando tiverem um tempinho, passe lá em casa para tomar um copo d'água. Ou, pastor, eu queria convidar o senhor para o senhor passar lá em casa para tomar uma água bem gelada. Tudo bem, mas se você dissesse que era um suco de maracujá, eu ia mais rápido. Portanto, há uma diferença entre a água, repito, ainda que ela tenha a sua importância, o seu valor, a sua imprescindibilidade, para alguma outra substância líquida que você ingere, que você prefere, porque ela está relacionada a uma qualidade superior, ela está relacionada a uma experiência superior, ela está relacionada a um degrau maior. Assim, Deus não quer só que você exista. Assim, Deus não quer apenas que você respire. Deus não quer apenas que você ande. Deus não quer apenas que você seja mais um dentro de uma sociedade. Ele tem algo superior para você. Ele tem algo melhor para você. Ele tem uma vida maior para te dar. Ele tem um sabor maior para você experimentar na sua caminhada sobre a face da terra. Deus, Ele não quer apenas que você tenha água. Ele quer que você tenha vinho. E sabe o que é mais interessante? A passagem diz com clareza que aquele comandante, dirigente da festa, provou o vinho transformado por Jesus. Então ele chamou o noivo e disse assim: espera lá, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. Normalmente nas festas, o melhor vinho é colocado no começo. Se por um acaso acontecer um acidente, esse vinho acabar, ou precisar substituí-lo, aí é que se coloca o vinho inferior no final. É fácil de entender isso, porque no começo está todo mundo ali sedento, o paladar está mais apurado. Depois que a pessoa já consumiu muito, a capacidade de percepção desse paladar é reduzida. Então primeiro você bota o melhor. Ele estava dizendo com isso, irmãos, que o vinho proporcionado por Jesus era melhor do que o vinho original que estava naquela festa. Assim eu quero dizer uma coisa para você: não tem absolutamente nada nesse mundo superior a Jesus. Não tem absolutamente nada melhor do que servir a Jesus. Não tem absolutamente nenhuma proposta que possa ser melhor para a sua vida do que andar com Deus, do que servir a Deus, do que pertencer ao Senhor Jesus, do que ser transformado por Ele, do que servi-lo. Não existe liberdade maior do que ser escravo de Cristo. Não existe nenhuma experiência melhor para se viver nesse mundo do que você permitir, consentir, abrir o seu coração para que o Senhor entre na sua vida, para que o Senhor transforme a sua vida, para que o Senhor converta os caminhos pelos quais você anda e para que Ele proporcione a você a verdadeira experiência de felicidade. O vinho transformado pelo Senhor Jesus é melhor do que tudo que o mundo tem para te oferecer lá fora. É melhor do que todas as possibilidades de suposta alegria e felicidade que existem lá fora. Existem propostas religiosas, existem propostas festivas, existem propostas prazerosas, sabe? Talvez elas não sejam nem exatamente água, talvez até elas sejam um certo vinho, talvez elas tenham um certo sabor, elas proporcionam um certo prazer, mas o vinho de Jesus é superior. O vinho do Senhor Jesus é insuperável, é inigualável, é incomparável, da mesma forma que a percepção daquele homem se deu, assim se dá com o coração de toda e qualquer pessoa que tem uma experiência com o Senhor Jesus. O encontro com Jesus é algo tão extraordinário, tão transformador nas nossas vidas, meus irmãos, porque a transformação que o Senhor realiza, ela não se dá apenas no campo da superficialidade, ela não é só no relevo, ela é no nosso interior. A presença do Senhor, ela vai no mais profundo do nosso ser, ela é internalizada. Ela vai na nossa alma, ela nos converte, não apenas por fora. O que Jesus quer nos entregar não é uma experiência religiosa. O problema da experiência religiosa é que nós podemos correr em dois riscos. O primeiro deles é o risco do fanatismo, que é o risco de tentar atrelar a nossa fé a uma placa religiosa, a uma denominação religiosa. Você está hoje aqui
dentro de um templo de uma igreja batista. Pronto, estou salvo, estou dentro de uma igreja batista. Ledo, grave engano. Religiões não salvam ninguém, igrejas não salvam ninguém, templos não salvam ninguém, pastores não salvam ninguém. Jesus salva as pessoas. Só Ele pode transformar uma vida. Só o vinho novo pode trazer sentido para a sua vida real. Então, eu tenho o perigo de, através da religiosidade, me tornar um escravo de dogmas e de imaginar a partir daí que eu preciso apenas daquilo para alcançar sentido para a minha vida. Isso vai gerar apenas transformação superficial. Você talvez vai mudar o seu corte de cabelo, você talvez vai se vestir de uma determinada forma, você talvez vai parar de usar maquiagem se for mulher, e se você for homem, você de repente vai abandonar algumas práticas que eram comuns lá fora. Mas se isso não for para dentro do seu coração, se isso não for apenas uma consequência de uma explosão interior dentro de você, de nada vale diante de Deus. A religiosidade pode nos levar a esse perigo. Um outro perigo é que a religiosidade também pode nos levar a um perigosíssimo conceito enganoso de que nós estamos aqui apenas para transitar entre diferentes propostas. E todas elas são boas, porque afinal de contas é o mesmo Deus. O mesmo Deus que está ali é o Deus que está aqui. Afinal de contas, eles dizem lá, eu sirvo a Deus. Esses daqui também dizem, eu sirvo a Deus. E porque o nome Deus é pronunciado, nós imaginamos que esse de lá é o mesmo de cá. Gravíssimo engano, irmãos. Não existem reproduções desse mesmo Deus. A palavra do Senhor é muito clara. Só há salvação em um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode fazer isso aqui. Só Ele conseguiu fazer isso aqui. Só Ele converte essa água em vinho. Só Ele é o vinho melhor. Não tem proposta melhor. Não tem igreja, não tem guru, não tem proposta filosófica. Não tem absolutamente nenhuma ramificação religiosa. Absolutamente nada suplanta e supera o Senhor Jesus Cristo. E somente Ele deve ser o nosso referencial. E somente Ele deve ser o nosso porto seguro, o nosso norte para o nosso encaminhamento. A nossa entrega plena tem que ser apenas a Ele, a Jesus e a mais ninguém. Se a pregação que for feita por trás desse púlpito não lhe conduzir a isso, não creia nela. Se homens, sejam eles quais forem, portadores da habilidade que seja na sua oratória, na sua capacidade comunicativa, por mais que sejam pessoas capacitadas para emocionar o seu coração, mas se eles não lhe conduzirem para Jesus, não ouça tais homens. Não aceite para o seu coração nenhum tipo de proposta que não lhe leve a Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele, ao longo dos séculos, meus irmãos, tem transformado água em vinho. Só Ele, ao longo de séculos, tem transformado pessoas que antes estavam na sarjeta em homens de Deus. Tem pego casamentos destruídos, esmigalhados, soterrados e tem restaurado. O Senhor Jesus Cristo tem transformado famílias onde filhos e pais não se entendiam, não se perdoavam, não se amavam, e Ele tem restaurado, Ele tem curado isso. O Senhor Jesus tem dado sentido para milhões de pessoas no mundo inteiro. O milagre da mudança da água para o vinho nunca parou de acontecer. E eu tenho convicção de que hoje esse milagre pode acontecer aqui também. Eu tenho certeza que a água que tem sido a tua vida pode se transformar em vinho hoje. Como eu tenho certeza também que se em algum momento da tua vida você imaginou que estava vivendo em algo prazeroso, que te proporciona alegria, como aquele vinho do início da festa, eu quero dizer para você que um dia esse vinho acaba, uma hora termina, uma hora esse prazer não te satisfaz, uma hora essa suposta alegria não é suficiente, não te dá preenchimento, aí você vai olhar para dentro de você mesmo e você vai dizer, o vinho acabou. Acabou. A ambição pelo crescimento, pela prosperidade financeira, pode te impulsionar até um certo ponto. O desejo de você conquistar os seus sonhos pode ser a força motriz que faz com que você levante todos os dias com uma maneira absolutamente concentrada até chegar ao final do dia, mas vai chegar um momento em que isso não vai mais te satisfazer. Por mais que você corra atrás da satisfação dos seus prazeres, esse vinho acaba. E a única forma de você saborear um melhor do que ele
é se acontecer um toque que transforme você no oposto do que você foi. Quem foi você até aqui? Quem tem sido você até aqui? Qual é a radiografia da tua alma? Qual é a imagem que você percebe de si próprio? Até que ponto você tem vivido ou você tem existido? Será que a tua caminhada, ainda que seja importante e valiosa como a água, mas não tem sabor, mas não te proporciona alegria de fato, mas não te deu até hoje contentamento real? Será que não é o momento do homem de Nazaré tocar na tua vida e transformar a tua água em vinho? Essa é a proposta do Espírito Santo de Deus para a tua vida hoje. Nessa grande festa que é a vida humana, Jesus quer se fazer presente e Ele quer transformar tudo aquilo que nós fomos em algo absolutamente superior. Ele quer transformar você no melhor vinho que você já viu até o dia de hoje. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus, porque o maior de todos os milagres nunca parou de acontecer. Desde Caná da Galileia, Senhor, tu tens transformado vidas, tu tens restaurado corações. Desde Caná da Galileia, tu tens tirado almas das prisões e das cadeias, das mais diversas que existem. Vidas, Senhor Deus, atribuladas, vidas angustiadas, vidas sem perspectivas, vidas, Senhor Deus, que apenas perambulam pela sua própria existência, vidas que não encontram mais cor nessa vida, mais sabor nessa vida. O Senhor as tem encontrado e o Senhor as tem transformado em vinho, vinho novo, vinho verdadeiramente saboroso, vinho verdadeiramente que traz felicidade, que traz contentamento, vinho que realmente transforma a existência em vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor hoje, aqui, nesse lugar, agora, continue a fazer esse grande milagre. Nos faça compreender, Senhor, que por mais que nós tenhamos conceitos, por mais que nós tenhamos ideias de que o nosso caminhar é satisfatório, a grande e inquestionável e inegável verdade é: tudo que nós somos ou fazemos sentir é apenas água, é apenas vinho ilusório. O sabor verdadeiro, a vida verdadeira só existe em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelo grande milagre que o Senhor fez nas nossas vidas e pelo grande milagre que o Senhor continuará a fazer. Assim nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Senhor Deus.